Bem, com muito prazer recebendo no meu canal, ele é um polivalente, como diria o técnico Cláudio Coutinho, de 78, da Seleção Brasileira, é diplomata, historiador, cientista político e um biógrafo de mão cheia, né? Luiz Cláudio Villafañe Santos tem duas biografias que eu li excelentes que ele escreveu. Uma do Barão do Rio Branco, figura muito conhecida, e eu acho que o diplomata mais popular, acho que da história, porque no Brasil se fala comumente em Barão, Barão como se fosse uma pessoa muito conhecida, e o outro de uma figura simbólica da literatura e da política e da leitura sobre o Brasil, que é o Euclides da Cunha. Então, primeiro, agradeço muito, muito, muito o historiador a ter aceito o meu convite, né? E a primeira questão que eu coloco ao Luiz Cláudio Villafañe Santos é o seguinte: eu tinha lido outras biografias do Barão, né? Lá atrás, né? Tinha lido Álvaro Lins, né? Tinha lido, se não me engano, do Luiz Viana Filho, né? E muitos livros da época que dialogavam falando do Barão, nas Memórias do Oliveira Lima, de outros autores, de outros personagens importantes da história intelectual e política brasileira que falavam do Barão do Rio Branco. Mas, e não é para ser aquela simpatia falsa, a sua biografia ela é mais completa, é a melhor biografia que eu li sobre o Barão. E a pergunta pode ser até meio óbvia, que eu faço a você. É por ser um diplomata que você escolheu o Barão do Rio Branco? Qual a razão dessa biografia? Muito obrigado por ter aceito o convite. Vila, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Para mim é um grande prazer conversar contigo e aqui falar também para os seus ouvintes, seus muitíssimos ouvintes. Enfim, então, para mim é um grande prazer. Realmente, eu fico muito contente e tinha me chamado, inclusive, a atenção em alguns programas seus anteriores, já de 2018, você chegou a fazer menções lá à biografia do Barão, então isso me deixou muito contente. Então, de verdade, é um grande prazer estar aqui conversando com você e com o nosso público nesse momento, mas o público é seu. Falando sobre o que me levou a escrever sobre o Barão. É uma história talvez até curiosa, porque, obviamente, eu sou diplomata, isso tem uma influência, e eu tenho um trabalho, eu tenho mais de 10 livros, tenho mais de 12 livros sobre política externa brasileira e temas relacionados, né? E um desses livros eu chamei de O Dia que Adiaram o Carnaval, porque eu resgatei uma história que naquele momento estava esquecida. O livro é de 2010, naquele momento estava um pouco esquecida aquela história de que quando o Barão do Rio Branco morreu, tentaram adiar o carnaval, acabou não dando certo. Aquele ano teve 2 carnavais, tá? Em 2012, 1912, teve 2 carnavais. Era uma história meio esquecida, mas o livro não era sobre o Rio Branco, era um livro sobre a formação do nacionalismo brasileiro a partir da política externa, ou seja, a ideia de que a formação da ideia de nação, todos nós sabemos, é uma realidade social, não uma realidade física, né? Então ela é criada, ela é inventada, e o Estado, todos os Estados, o Estado brasileiro, todos os Estados têm um papel importante na criação da ideia de nacionalidade. E eu discuti essa questão na medida em que o Brasil teve durante 67 anos um período em que foi uma monarquia e num regime, um Estado legitimado ainda dentro da lógica dinástica, a nação brasileira é tardia. Ela, na verdade, ela só começa a se consolidar ou se tornar com a República. Na verdade, a República tem muito a ver com a formação dessa ideia de nação, mas, enfim, que há uma brasilidade, existiria alguma coisa, uma brasilidade que nos uniria, ou seja, existiria uma identidade comum que é muito pouco definida, tudo isso. E aí, a minha tese nesse livro, que se chama O Dia que Adiaram o Carnaval, era justamente que o Estado é da maior importância para criar a nação, coisa que é uma ideia já muito conhecida, uma ideia muito batida, mas eu centrava muito na ideia de que a política externa tem muita importância na criação da nação, e no caso brasileiro especialmente. Até porque, por exemplo, um dos grandes mitos fundadores da nação, da nacionalidade brasileira, é a ideia do território, de que existia um Brasil, talvez até antes dos brasileiros. E o território, naturalmente, está muito ligado à política externa e acaba muito ligado ao Barão. E aí, curiosamente, o Barão é um pouco um founding father da nacionalidade brasileira, deslocado 100 anos no tempo. Tá?
Inclusive, a capa do livro é um vitral que tem na Catedral de Washington, que é um vitral construído no começo do século XX, na década de 20 do século XX, mas é um vitral que representa as Américas. Então está lá o Bolívar, o San Martín e o Rio Branco, como formadores das nações sul-americanas, né, naquele momento. Então é uma coisa curiosa, quer dizer, você tem meio um pai fundador da nação, que também é uma das explicações de por que o Rio Branco é tão lembrado. O Rio Branco ele talvez seja lembrado talvez num nível muito próximo dos Dom Pedro I e II, ou personagens desse quilate. Tá? Então, um pouco a razão é essa. Então, era um livro muito de teoria, na verdade, mas um livro que eu discuto, e vou pegar lá atrás, no começo, inclusive trago até os dias de hoje, praticamente, essa ideia do política externa e nacionalismo, construção do nacionalismo. E aí, por causa desse livro, que se chamava O Dia que é Diário Carnaval, aconteceram duas coisas. Primeira coisa é que todo ano agora, de 2010, quando eu lancei o livro até hoje, todo ano, quando chega o Carnaval, algum jornalista me liga para que eu fale sobre o Carnaval, o Rio Branco e o Carnaval, e o livro melhora as vendas durante o Carnaval, porque o livro entra na lista de livros sobre o Carnaval, e não tem nada a ver com o livro. Mas, enfim, obviamente isso está contado, porque, inclusive, eu discuto o Carnaval como elemento também de construção da identidade. Isso foi uma das razões. A segunda razão, que como o título remete diretamente ao Rio Branco, e obviamente que eu falo do Rio Branco, eu acabei sendo visto como uma espécie de especialista em Rio Branco, inclusive dentro do Itamaraty. E aí, quando veio o centenário da morte do Itamaraty, teve várias festividades. Uma delas foi uma exposição sobre os 100 anos da morte do Rio Branco. E aí eu estava em Portugal, e aí me ligam os organizadores da FUNAG, né? Estou organizando as comemorações, me ligam: Luiz Cláudio, você que é especialista em Rio Branco, você não quer ser o curador da exposição? Eu falei: olha, não sou especialista em Rio Branco. Mas como é? Não, você vem, passa uns 3 meses aqui, fica no Rio de Janeiro, no Arquivo Histórico, que é uma proposta para um historiador assim. Você fica entusiasmado, você fica com o arquivo à sua disposição, a mapoteca, a fotografia, e você monta uma exposição. Não, então já virei especialista do Rio Branco. E aí eu aceitei, fiz a exposição, e aí depois, em 2012, inclusive, como não tinha saído, eram 100 anos da morte do Rio Branco, não tinha saído nenhum livro, eu fiz um livrinho pequenininho, um pequeno ensaio sobre o Rio Branco, que eu chamei Evangelho do Barão. Enfim, dado esse percurso todo, eu realmente vi que tem tanta coisa aqui, inclusive eu tinha tanto material que eu tinha levantado, que eu achei, bom, então vou me arriscar numa biografia, coisa que eu nunca tinha feito. E como você bem lembrou na abertura, as duas grandes biografias do Barão são muito antigas. A do Álvaro Lins é de 1945. É uma biografia maravilhosa dentro da maneira que se fazia a biografia da época, que inclusive porque é o primeiro biógrafo que teve acesso ao arquivo do Itamaraty, que ele foi contratado pelo Itamaraty. Em 1945 fazia 100 anos do nascimento do Rio Branco. Então, é uma obra encomendada pelo Itamaraty, o que criou problemas para ele. Então, por exemplo, é uma biografia que tem algumas coisas que induzem o leitor a erros até, por exemplo, a questão da namorada do Rio Branco. O Álvaro Lins dá a entender que ele casou com a namorada logo em seguida. Ele só vai casar com a namorada 17 anos depois, porque em 1945 aquele era um tema difícil de manejar. Aí tem uma outra biografia que é maravilhosa, que é também muito antiga, de 1959, do Viana Filho, que é um grande biógrafo, é um biógrafo espetacular. E aí já é uma biografia muito mais interessante, em muitos sentidos, sem desmerecer do Álvaro Lins, porque 1959 já é o Brasil bossa nova, já é um Brasil mais... Então, é uma biografia que ele explora mais a vida pessoal do Rio Branco. Inclusive, ele explora bastante a história do Rio Branco, do Paranhos, do Juca, porque o Rio Branco também tem isso, que ele tem vários nomes ao correr da vida dele. A própria identidade pessoal dele está um pouco ligada à maneira como ele é chamado, né? Que é uma coisa curiosíssima, que o Bourdieu diz que a única coisa que é fixa no personagem biografado é o nome. No caso do Rio Branco, nem o nome. Ele realmente é uma metamorfose ambulante
sem ser o ex-presidente. E aí a biografia do Viana Filho é uma biografia de bossa nova, então ele conta as histórias da Marie, ele conta do casamento, da confusão. Inclusive, a família do Rio Branco ficou muito chateada com o Viana Filho nesse momento. Mas, enfim, aí é uma coisa que eu até nem explorei tanto na minha biografia, porque é uma coisa conhecida e hoje em dia também, who cares? Hoje em dia, porque a biografia é sempre a história em geral, é uma narrativa sobre o passado, mas você escreve para o presente, os leitores do presente. Então você tem que trazer aquele passado de alguma maneira para o presente. Então, por exemplo, ao contrário do Álvaro Lins, que tinha grande dificuldade de contar o caso do Paranhos com a Marie, ao contrário do Viana Filho, não, Viana Filho não, do Viana Filho, Sim. que tinha, enfim, que explorou aquilo com muita. Eu, para o leitor de hoje, meu esforço foi um pouco mostrar para o leitor que aquilo tinha alguma importância. Quer dizer, o fato de ele ter engravidado a moça e só ter casado com a moça de 7 anos era um grande problema para ele. Hoje em dia, você tem que explicar o que passou de uma outra maneira até. Então, daí a origem dessa biografia, né, que acabou sendo enfim, é uma biografia, obviamente, eu tenho a grande vantagem que eles não tiveram, que eu escrevi uma biografia tendo lido a deles, eles escreveram as biografias deles não tendo lido a minha, então, obviamente, que você sempre parte aquela coisa que é conhecida, que é a coisa mais verdadeira do mundo. Você faz um grande livro porque você subiu nos ombros de gigantes, né? Porque é muito difícil você partir do zero, quer dizer, não, você nunca parte do zero. Tá? Então, é uma biografia, e era uma biografia necessária, porque realmente a última biografia de Fôlego era de 1959. E não só o Brasil mudou muito, como a academia brasileira mudou muito de 1959 para cá. Por exemplo, em 1959 não havia nem sombra do que existe hoje, a quantidade de cursos e de acadêmicos na área de relações internacionais. Tá? Então, essa biografia que eu fiz sobre o Rio Branco, além de examinar o personagem, contar aquela historinha, que a biografia tem que contar a historinha, esse lado voyeur, que todo mundo tem um pouco de conhecer a vida, conhecer, e no caso, hoje em dia, não cabe mais aquelas biografias, aquelas agiografias que o sujeito é um santo, então você tem que contar o bom, o mal, você tem que equilibrar, você tem que trazer o personagem para a realidade, mas no caso dessa biografia também era importante, eu vi que era muito importante eu situar as grandes discussões de história diplomática e de relações internacionais que atravessam a vida e a obra do Rio Branco. Então, eu fiz também esse esforço de examinar também a ação dele nessas grandes discussões. Então, é um livro que tem todo esse lado da vida, da biografia, namorou, teve tantos filhos, fez isso, traiu no sentido de trair os amigos, trai os amigos, mas também tive muito cuidado de discutir os temas digamos, de política externa de uma maneira fácil, de uma maneira direta, sem grandes complicações e, enfim, as grandes discussões historiográficas a gente faz remeter para as notas, né? Porque, obviamente, você não pode manter uma narrativa fluida se você tentar esgotar as discussões historiográficas a cada ponto enfim, aí seria um livro que seria outro tipo de livro, né? Então, essa é a origem do livro, e é um livro, enfim, aí às vezes me perguntam, quantos anos você levou para escrever? Sei lá, levei a vida toda, num certo sentido, porque ele é todo um Claro. percurso, né? Claro, claro. Não, é verdade. Eu acho que essa combinação, que é sempre o desafio de um biógrafo, do homem à obra, tal como se falava antigamente, né, da vida pessoal e da ação política, você consegue fazer essa combinação muito bem, né? E a figura, que virou uma figura mítica, tendo em vista que ele funda, vamos dizer, entre aspas, o Itamaraty moderno,
né? Isso tem a ver com ele, ficou 10 anos como ministro das Relações Exteriores, em 4 presidentes, isso nunca existiu, né? Toda essa questão territorial, do estabelecimento do território brasileiro, o Dr. Rubens Recupero faz muita questão de levantar isso, né? Nos seus livros, especialmente no último, né? É difícil ter um país em que a diplomacia foi tão importante na estruturação territorial como o Brasil, né? Realmente ele tem absoluta razão. E você vai apresentando essa figura, esse personagem, mas com uma sólida pesquisa documental, né? Que esse é o trabalho do historiador. O historiador tem que estar nos arquivos. Se o historiador não gosta de arquivo, ele tem que fazer outra coisa da vida. E você combinou isso muito bem, né? Trabalhando com não só com os arquivos do Itamaraty, mas faz um excelente levantamento. Eu acho que e aí vai e tem esse cuidado também de que não é uma geografia, né? Então é perfeito. Você consegue fazer muito bem essa articulação, né? E ficou realmente muito bom. Acho que o trabalho consegue fazer essa. Tanto uma vez encontrei uma pessoa aqui em São Paulo, anos atrás, que tinha sobrenome Zeballos, e na hora eu me lembrei do argentino, né? Eu falei, pô, você tem um sobrenome de alguém que não se dava bem com o Barão. Né? Ele falou, eu sou, acho que bisneto, acho que ele era bisneto do Zeballos. Eu falei, putz, olha como é que são as coisas. Né? E essas questões com a Argentina, e a figura toda do Barão, e essa popularidade, como você destacou no início da nossa conversa. Não é só por estar na nota, né, que ficou, quantos barões custa isso? Até hoje as pessoas falam, né? Mas é a figura, é difícil ter um diplomata que tenha essa identificação com o país como tem o Barão, né? Uhum. Eu acho que e interessante, eu não sabia disso que você falou, do vitral, eu até preciso ler depois esse outro livro seu, a figura do São Martín, entendo, a figura do Bolívar, também entendo, evidentemente, mas como é que está a representação da figura do Barão, né, para a construção da nacionalidade brasileira, isso é curioso, poderia estar lá o Dom Pedro II, afinal a noção de Brasil mesmo, nasce com ele, com o Dom Pedro II, né, é interessante essa figura do Barão. Mas eu me lembrei agora de uma coisa aqui, você estava falando do Luiz Viana Filho, da biografia que eu tinha citado. Curiosamente, o governador da Bahia, durante o conflito de Canudos, é o Pai, Luiz Viana, pai do Luiz Viana Filho e tal. E que depois ele viaja à Europa e o Luiz Viana Filho acaba nascendo até em Paris tal, né? E aí, e você, na biografia do Barão, fala, claro, do Euclides da Cunha. E lendo a biografia do Euclides, e aí eu já tenho uma proximidade maior, porque eu acabei estudando Canudos e acabei depois publicando outros livros depois da minha tese de doutorado, até um poema que eu acho muito importante, do Manuel Pedro das Dores Bombinho, Canudos, História em Versos, que esteve lá com o general Savagé, fez um poema quilométrico e que eu acabei, tinha cópia manuscrita, e acabei transcrevendo e publicando em 2002. E depois outros trabalhos, aí fui vendo e sempre continuo conversando com as pessoas aí que estudam Canudos. E falar de Canudos tem que falar de Euclides, evidentemente, isso daí é o óbvio ululante, né? E é interessante porque o Roberto Ventura, que você cita aqui diversas vezes, era meu amigo e tal, e ele acaba falecendo de uma forma trágica na semana em 2002, saindo à noite, nós estávamos até jantando naquele dia, eu saí de um debate e encontrei o pessoal, o Zé Carlos Santana aqui, que depois acaba publicando o livro que você cita, nós ficamos conversando e foi aí que depois ele sai, já era tarde na noite, acaba ocorrendo aquele trágico acidente que estava escrevendo a biografia de Euclides. Era também uma pessoa que me ajudou muito no trabalho de Canudos, que ele me emprestou um material muito grande e tal, foi muito legal, era uma pessoa muito solidária para fazer o trabalho. E a tua biografia acaba sendo, e tem várias biografias do Euclides, a biografia mais completa também, né? E você faz um desenho da figura do Euclides, da história política do final do Império, dos primeiros anos da República, e dessa vida com angústia, a impressão que dá que o Euclides nasceu angustiado e sim. morreu angustiado, né? Como é que você foi se debruçar sobre o Euclides depois de fazer a belíssima biografia do Barão? Pois como você também certamente acontecerá na sua vida acadêmica, um pouco uma coisa puxa a outra, né? Ao pesquisar o Rio Branco, um personagem com o qual eu me deparei digamos, na trupe do Rio Branco, que frequentava também, foi o Euclides. E era muito curioso porque esse Euclides no Itamaraty era um grande desconhecido. As pessoas, primeiro, não sabiam exatamente o que ele estava fazendo lá,
Aí tinha a história se o barão o tratava bem ou tratava mal, e havia essa discussão e não ficava muito claro o que estava acontecendo e tudo isso. E aí eu, enfim, naturalmente acabei levantando material também sobre Euclides, e aí, terminando a biografia do Rio Branco, inclusive porque foi o ano do Euclides na Flip, no ano seguinte, em 2019, eu resolvi fazer, não, vou fazer um livro sobre o Euclides e o Itamaraty, incluindo também, evidentemente, a viagem Amazônia, a subida do Rio Purus, que também é um assunto bastante desconhecido. As pessoas não sabem direito nem o que ele foi fazer lá. Em geral, os livros dizem que ele foi demarcar a fronteira, o que obviamente é impossível tecnicamente, você só demarca depois do tratado. Então, também era um nível de desconhecimento muito, muito grande. E me chamava muita atenção do ponto de vista humano, a própria figura do Euclides, que é um sujeito todo esquisito, todo inadequado, dentro de uma instituição como o Itamaraty, que é cheia enfim, de coisas muito peculiares. Então, eu achei, não, aí tem um grande livro, eu acho que aí tem um bom livro. Né? Então, eu resolvi fazer, mas inicialmente era um livro que seria o Euclides no Itamaraty, algo assim. Mas aí, conversando com as editoras, eu conversei tanto com a Companhia das Letras como com a Todavia, eu acabei ficando com a Todavia por várias razões, as duas me falaram, não, já que você vai fazer isso, faça uma biografia, que há muito tempo não teve esse terrível, trágico acidente com o professor Ventura, então há uma necessidade, há um lugar a ser ocupado por uma boa biografia do Euclides. E realmente pensei, bom, tá bem, é um desafio interessante. E aí o livro que resultou disso, na verdade, ele traz uma pesquisa que eu fiz, evidentemente, com grande empenho, mas a parte inicial da vida dele, do início da vida dele, a própria discussão sobre a Ida Canuto, naturalmente, eu me apoio imensamente em outros autores, inclusive no próprio Ventura. Tá? E o que vem de novidade, num certo sentido, é a parte do Itamaraty da Amazônia. Mas, em relação à parte anterior da vida dele, também não é não é o mesmo, porque eu me dei conta que havia uma quantidade imensa de material acadêmico, de discussões acadêmicas sobre a obra e sobre a figura do Euclides, que não estavam refletidas nas biografias. Então, por exemplo, essa questão que é um segredo de Polichinelo, que ele ocultava as fontes. Tá? Isso, se você lê a bibliografia especializada, como nós dois fizemos, você certamente também fez, isso é uma coisa que é antiga, mais ou menos todo mundo sabe. Mas aí é uma coisa que, quando saiu o livro, por exemplo, provocou muita atenção. Uma entrevista que eu dei foi titulada Euclides plagiava, palavra que eu nunca uso no livro. Eu Exato. nunca uso essa palavra, eu tenho muito cuidado com isso. Mas, obviamente, sim, ele usava as fontes. A outra questão que também é muito conhecida, essa questão da fragilidade da ciência que o Euclides usa. Isso é conhecidíssimo. Isso começa a ser atacado em 1903. O Campo Novaes, na resenha que ele faz, chama o livro, diz que a parte de botânica que ele entendia mais do Euclides está toda errada, que não tem nada a ver, que não tem pé com cabeça, e que o livro é um livro de divulgação científica, que terá ofendido imensamente o Euclides. Mas, como eu digo no livro, e aí tudo, a geologia também acaba defasada, e talvez o último bastião da ciência do Euclides vai ser a historiografia, em que ele vai ser influente por muitas décadas. Enfim, nós, historiadores, quiséramos ter um livro que fosse influente, como foi o Sertões, na historiografia brasileira e mundial, num certo sentido, durante tanto tempo. Agora, obviamente que o Sertões hoje, como historiografia, não funciona. Não é por aí. Tá? Agora, tudo isso, obviamente, eu não tô criando, não são coisas que eu estou trazendo exatamente, não. Mas para o grande público, sim. E também tem uma outra coisa que é muito interessante quando você faz biografia como um exercício de um gênero historiográfico. A biografia te permite organizar muitas coisas da vida, do pensamento do teu biografado.
Tá? Então, ao fazer a biografia, você organiza muito, porque você tem que, de alguma maneira, colocar cronologicamente, por exemplo, o Euclides positivista, o Euclides não positivista. Ou seja, muitas discussões que já existem, que eu não estou inovando na academia, elas passam a ser vistas por uma luz muito mais forte no momento que você organiza elas como uma biografia. Então, nesse sentido, o livro, na minha opinião, tem duas coisas fortes. Primeiro, contar, enfim, além de contar a história, né, contar a vida, que é sempre muito interessante, né, tem essa primeira etapa da vida dele, digamos, até ele chegar ao Itamaraty, em que eu consigo reunir e de alguma maneira, consolidar as discussões acadêmicas que já existem. Tá? E na parte do Itamaraty e na própria parte do Rio Purus, aí sim, eu acho que trago coisas que não tem em nenhum lugar. Quer dizer, eu nunca vi em nenhuma biografia, nunca vi em nenhum artigo uma descrição da ida dele ao Purus com tanto contexto também, porque também é uma questão de ter a capacidade de conhecer o contexto, inclusive dentro das minúcias do Itamaraty. O que ele estava fazendo lá no Itamaraty? Quer dizer, aí você como é que eu resolvi o que ele está fazendo no Itamaraty? Bom, primeiro, cada funcionário do Itamaraty tem uma coisa que se chama maço pessoal, onde tipo uma folha corrida, onde você põe lá, foi contratado no dia tal para o concurso. Né? Bom, vamos procurar o maço pessoal do Euclides. Não tem. Então ele não foi contratado. Aí você tem que. Então, como é que ele foi? Como é que ele funcionava? Não, vamos ver lá o cargo. Aí eu fui ver quais os cargos que existiam no Itamaraty naquele momento. Aí ele não está em nenhum desses cargos. Aí não, aí a conclusão que eu chego, que é uma conclusão bastante sustentada, mas a falta de documentos me sustenta, é que ele estava sendo pago pela verba secreta do Barão, aquela verba que o Barão usava para comprar jornalista, para comprar boa imprensa, tudo. Ele começou a contratar o Euclides por ali. Então, por exemplo, isso é uma coisa que, obviamente, é novo e traz muito para a própria relação do Euclides com o Rio Branco, que é uma das discussões que eu também sempre achei muito pouco claras. As pessoas não têm muita claridade sobre essa discussão. Então, o livro tem esses dois lados. Primeiro, tem esse digamos, início que eu acho que organiza e atualiza. É importante isso. Eu acho que em história, a interpretação da história, ainda que os fatos lá atrás serão os mesmos, se você quiser, mas a interpretação da história ela está sempre se atualizando. A história são as pessoas do presente que leem a história. Então, eu atualizo toda essa passagem do Euclides até chegar digamos, ao Itamaraty. E no Itamaraty, sim, aí eu conto novas histórias. Ou seja, eu conto a história pela primeira vez, em algum sentido, né? Em algum sentido pela primeira vez. Então, eu acho que sim, eu acho que, e como você disse, pela infelicidade da morte do Ventura, acabou sendo também a primeira, uma biografia que sai depois de muito tempo. A biografia, digamos, de maior peso mais recente, antes dessa minha, é do Amory, aquele americanista, que tem várias dificuldades, inclusive por ele conhecer pouco a história do Brasil. Né? Então, a parte de contextualização dele, e eu não estou criticando o colega, que já está falecido também, eu não estou criticando, ele é um americanista especializado em literatura, ele fez a biografia a partir da visão dele, inclusive isso é outra coisa que tem que ser dita. Você pode fazer boas biografias com diferentes visões, com diferentes enfoques. Quer dizer, então, porque a biografia que eu fiz, por exemplo, eu enfoco muito pouco a discussão literária propriamente dita, estética do Euclides da Cunha. Eu não entro nessa discussão porque eu não tenho preparo acadêmico para fazer essa discussão, então é uma discussão que eu deixo, e há muita coisa, já muita coisa escrita sobre isso, é uma discussão que eu deixo para quem é do ramo. Né? Então, a minha biografia é uma biografia muito centrada na parte da vida pessoal, em primeiro lugar, mas também na explicação, digamos, histórico-sociológica do contexto, do paratextual, do Euclides, e que também é outra coisa muito bonita das biografias como gênero historiográfico. E cada um de nós vê a história pelos nossos olhos. Então, hoje, eu, você, todos estamos olhando a história do Brasil e a história do mundo de um ponto de vista muito peculiar, que são os nossos olhos. Então, você fazer uma biografia é uma oportunidade
obviamente, você imagina muito, mas é uma oportunidade de ver aquele mundo pelos olhos daquele biografado. Quer dizer, a gente consegue ter uma ideia do mundo, do final do Império, início da República, pelos olhos do Euclides, que, no caso, foi um participante muito importante, que teve laços muito importantes com muita gente, que participou de muitos episódios, como também na biografia do Rio Branco, também foi isso. Foi uma maneira de eu examinar a política externa do Brasil do final do século XIX e início do século XX a partir dos olhos, entre aspas, de um grande executor dessa política. Então, do ponto de vista de historiografia, também é um processo, é uma narrativa historiográfica que eu acho que é muito rica, que pode ser muito rica, porque inclusive te dá essa qualidade de te dar muita consciência da importância do agente histórico. Quer dizer, a história, as pessoas fazem a história, ainda que, obviamente, há estruturas, tudo isso, não estou desconhecendo nada disso, tudo importa muito, por isso que a gente tem que estudar os contextos, mas o agente histórico importa. Tá? E as biografias te dão esse instrumento de contar a história dessa maneira, que eu acho, primeiro, é uma coisa muito bonita, e também te dá a oportunidade de contar essas pequenas historinhas da vida, às vezes umas muito divertidas. O Rio Branco tem coisas divertidíssimas, o próprio Euclides, a neurose do Euclides, ele no Rio Amazonas, alucinando no meio da noite, Arnaldo, tu viste, Arnaldo, vendo a dama de branco. Isso são coisas também muito legais. E o leitor, a leitora, acabam tendo uma leitura que é, ao mesmo tempo, prazerosa, mas também muito interessante do ponto de vista substantivo. Então, essa, digamos, é a minha proposta desses dois livros. É interessante, e você conta umas histórias boas. Como Euclides não tinha a mínima habilidade política, no caso de vendo aquele cartoon, aquela caricatura do Barão, e o Barão dizendo, olha como sou reproduzido pela indústria, pela imprensa argentina, tal. Né? Oh, que absurdo! E ele é sincero, mas parece mesmo. Tal. E o círculo do Barão, não, que absurdo, olha, né? Mas o Euclides tem esse perfil. E é interessante essa questão que você fala, eu me lembrei até da questão do indivíduo e a estrutura, né, de um texto clássico, um pequeno texto lá do Plekhanov, o papel do indivíduo na história, né? E que é interessante da gente entender esse processo. E no caso do Euclides, a importância, quer dizer, que eu não vejo em outro escritor brasileiro, você ter uma semana de décadas e décadas em São José do Rio Pardo, onde ele escreveu boa parte do livro, quase todo ele, ou se não todo, acabou alguma coisinha em São Carlos, provavelmente, muito pouco, mas já estava com o livro pronto. Essa semana euclidiana, né, que é no mês de agosto, que termina no dia 15, o dia que ele morreu, no dia 15 de agosto, e ali vem todos os trabalhos, as pessoas lá aparecem, então é uma coisa assim fantástica que você não vê, né, em outro escritor brasileiro, quer dizer, você ter o culto da obra, vamos chamar assim, mas ter o culto do personagem, né? E é uma coisa bem bacana, lá onde ele escreveu, então vai lá na margem lá do Rio Pardo, olha a ponte, olha a cabana, a casa dele, né, na rua 13 de Maio, lá, esquina lá com a Floriano Peixoto, logo com o Floriano, que ele teve tantos problemas, também você passa por isso, né? Ali na esquina virou uma casa euclidiana, quer dizer, realmente é muito legal. Eu queria agradecer muito, puxa, eu gostei muito das duas biografias, acho que você consegue fazer esse diálogo entre o momento histórico e o personagem, que é muito legal. No caso do Euclides, em especial, a parte final, que é o drama, é um drama, e que drama, com a Saninha, né, tudo aquilo, e que termina naquela tragédia da Piedade, naquele domingo, né, na 15 de agosto de 1909, né, aquela coisa terrível, tal. E, no caso do Barão, como é que você apresenta a figura do Barão, a diplomacia brasileira e essa construção também da identidade brasileira? Então, acho que você fez dois grandes trabalhos, fiquei muito satisfeito e fiz questão até de convidá-lo para a gente bater um papo mesmo que rápido, né? De mostrar a importância das biografias, né? Que em certo momento elas caíram um pouco em desuso no Brasil, não sei por quê, há um certo preconceito de alguns
o que é uma bobagem, como você bem alertou, né? É possível você ter um olhar do autor, né? Cada autor vê de uma forma o personagem e o momento histórico. Então, os seus dois trabalhos são excelentes, eu agradeço muito você ter atendido o meu convite. Muito obrigado. Vila, eu que agradeço, foi uma conversa ótima, e aí seguirei aí seguindo o seu canal. Muito obrigado. Valeu. E olha, eu vou olhar o seu livro sobre o carnaval, sabe, que eu fiquei curiosíssimo, eu não li, porque eu achei uma grande sacada, e agradecer muito. Eu acho que e lembrar quão importante, eu sempre digo, como é o Itamaraty. O Itamaraty, na história do Brasil, especialmente do Brasil republicano, é o que tem os melhores quadros do Estado brasileiro. Eu acho que o Itamaraty é fundamental para o Brasil. Você citou de passagem a Fundação Alexandre de Gusmão, que ela é muito importante, os estudos, as reflexões. Então, falando até quem acompanha o nosso canal, dê uma entrada ali, tem publicações muito importantes de trabalhos extremamente relevantes, e lembrar que o Luiz Cláudio é embaixador do Brasil na Nicarágua, em Manágua, né, capital da Nicarágua, e é mais um desses quadros do Itamaraty que são fundamentais para nós pensarmos o Brasil. Então, agradeço muito. Até a próxima, então. Até um próximo encontro. Até o próximo. Valeu. Muito obrigado.